Deixa eu te fazer uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você se divertiu produzindo conteúdo pra sua empresa, pro seu trabalho, pra sua profissão? E qual foi a última vez que foi pelo menos ok produzir conteúdo? Não tô nem falando de se divertir, mas tô falando de tipo assim, ok, tá, não foi tão estressante produzir conteúdo. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu trabalho há mais de 6 anos com marketing, né? E tô há mais de 15 meses produzindo conteúdo diariamente pras minhas redes. E foi só depois que eu comecei a produzir conteúdo que eu entendi a complexidade que é isso. E que eu entendi a importância da gente trazer a diversão como um componente pro nosso sucesso no marketing. A gente precisa fazer com que a nossa produção de conteúdo seja mais do que simplesmente uma coisa maçante que você é obrigado a fazer pra conseguir algum tipo de relevância na sua área, algum tipo de relevância na profissão, pra ficar torcendo pra ter um novo paciente, pra ter um novo cliente entrando ali ou no seu WhatsApp, ou no seu formulário, ou independente do lugar que você direcionar. Quando a gente entende que não precisa ser pesado, as coisas ficam muito melhores. Mas se a gente tá produzindo conteúdo com esse objetivo que é tão sério, como é que fica pra não ficar pesado? Como é que a gente faz? Enfim, como é que a gente lida com esse negócio? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Lia, eu sou sócia fundadora da Conteúdo e Tal, e como eu falei ali antes pra vocês, eu já tô há mais de 6 anos no marketing e aí há 1 ano e meio quase produzindo conteúdo diariamente. Por quê? Porque o meu grande objetivo, claro, também é trazer mais clientes, também é trazer mais pessoas interessadas nos meus serviços, mas principalmente é espalhar essa palavra de deixar o marketing uma coisa um pouco mais tranquila, a produção de conteúdo uma coisa um pouco mais tranquila, tanto pra quem produz quanto pra quem consome. Porque eu sou daquelas que acredita que quando a gente produz esse conteúdo muito ansioso, isso reflete nas pessoas e aí as pessoas consomem conteúdo muito ansioso e nada funciona. E a gente desperdiça esse baita desse potencial que a internet tem de ser um lugar de divulgar informação, de ser um lugar da gente aprender junto, de ser um lugar da gente compartilhar. Toda quinta-feira tem vídeo novo nesse canal, então se você se interessa sobre posicionamento, se inscreve aqui, acompanha a gente e segue a gente também no @conteúdo e tal. A gente faz estratégia de comunicação de branding para empresas, a gente acompanha e mentora marcas pessoais e a gente também tem gestão de tráfego para você que já tá nesse momento de escalar o seu negócio e não quer depender 100% do tráfego orgânico. Então tá, dito isso, e você já se inscreveu no canal, já seguiu a gente no Instagram, o que eu quero dizer? Produzir conteúdo não pode ser pesado, porque, primeiro pela lógica, quando a gente produz conteúdo pesado, a gente não é constante, porque isso acaba com a nossa energia, e se a gente não é constante, a gente tá desperdiçando todo esse esforço, porque sem constância a gente não tem resultado. Mas principalmente, se a gente tá investindo tanto tempo da nossa vida produzindo conteúdo, será que não seria muito mais legal pra gente, pras outras pessoas, que esse conteúdo fosse gostoso, que esse conteúdo fosse descontraído, que esse conteúdo não tivesse 1 milhão de regras pra gente, e que a gente não ficasse assim dentro dessa caixinha? A gente comumente acha que produzir conteúdo pra nossa rede social, falando de empresa, falando do que você faz, falando disso que você estudou anos pra conseguir fazer, é a única forma. E a gente fala de trabalho, 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 e aí deu. Mas se a gente fala trabalho, 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 fica sempre engessado, não consegue encontrar esse espaço que é nosso no digital, e não consegue trazer essa leveza que a gente precisa ter pra produção de conteúdo, as coisas não funcionam. E aí, provavelmente, você tá nesse estado de estar cansado, de estar confuso, de não saber direito por que você tá fazendo aquilo, e de sempre ser esse martírio gigantesco sentar pra produzir um conteúdo. Eu tô criando esse vídeo não pra resolver todos os problemas, mas para te propor novas formas de pensar. Quando a gente tá no digital, pensando, primeiro, em se divertir. Primeiro, não, né, de forma descompromissada com o que você tá fazendo. Mas assim, de tentar fazer o processo ser leve, de tentar encontrar a melhor forma pra você gravar conteúdo, de tentar encontrar o melhor horário pra você tá ali dentro dessa função, o momento em que as coisas ficam mais tranquilas, ou um momento em que pra você faz mais sentido, que a cabeça funciona melhor. Se a gente não conseguir encontrar essa forma e pegar pra gente mesmo isso, as coisas não vão ficar legais, assim, você não vai conseguir os resultados que você quer, você não vai conseguir os resultados que são importantes pra você e pro seu negócio, e aí, como eu falei, a gente desperdiça tempo, energia e ainda fica muito cansada. Um segundo ponto é que quanto mais confortável a gente tá dentro dessa produção de conteúdo, mais fácil das pessoas se conectarem com a gente. Porque se a gente tá falando, produzindo, se a gente tá bem, se a gente tá tranquilo, se a gente tá, assim, seguro do que a gente tá falando, não segurança no sentido de você, eu, todos nós aqui falando alguma coisa pra câmera somos as melhores pessoas do mundo, mas simplesmente de estar no nosso espaço, de entender que aquele é o nosso momento, que a gente sabe um pouco do que a gente tá falando, pelo menos, e que a gente tem essa responsabilidade de colaborar com as pessoas, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, fica tudo muito mais tranquilo. E aí, quando a gente consegue isso, as pessoas se conectam melhor com a gente. E as pessoas acabam entendendo melhor do que a gente tem pra falar. Porque a gente não tá falando como se nós fôssemos robôs. Ou a gente não tá lendo aquele texto de roteiro de IA. A gente tá conversando. Eu tô conversando com você aqui, por exemplo. E eu aposto que essa conversa faz muito mais sentido do que simplesmente eu tá aqui lendo, aqui tem uma tela, tá? Então aqui lendo esse roteiro, ponto por ponto, do que vai ser feito. Inclusive, eu recentemente abandonei os roteiros. Não sei se eu te indico isso, existem algumas formas da gente pensar e produzir conteúdo, dependendo da sua facilidade, dependendo do que funciona pra você, mas eu tô aqui, ó, com tópicos e um sonho aqui.
Isso aqui foi o que eu já fiz. Mas tópicos e um sonho. Então, assim, eu tenho um tópico que eu vou gravar o conteúdo pra vocês. Claro, eu já pensei, eu já sei um pouco mais da lógica do que eu quero falar e do que eu quero trazer. Mas pra que eu me sinta confortável, eu entendi que eu preciso sair um pouco dessas estruturas, sair um pouco dessa pressão de preciso fazer, de preciso de tal resultado, preciso disso, disso e disso. Eu quero sim atrair leads qualificados. E se você tá dentro desse mundo da produção de conteúdo e você quer saber como se posicionar, se você quer saber como investir, quanto investir, qual vai ser os seus retornos e fazer isso com bastante segurança, acompanha a gente, porque é o meu trabalho. Eu penso nisso 24 horas por dia. Mas eu quero que isso seja legal pra todo mundo. Então, a partir do momento que eu entendi isso também, eu fui colocando essa ideia na cabeça das minhas mentoradas, eu fui colocando essa ideia na cabeça das minhas amigas que produzem conteúdo, fui trazendo um pouco disso, e aí alguns estalos apareceram. Então, eu acredito que essa reflexão é válida, e o primeiro ponto pra gente produzir esse conteúdo mais autêntico, mais tranquilo, menos ansioso, é justamente ter essa consciência. Depois, claro, a gente sabe que produzir conteúdo precisa de alguma técnica, precisa de alguma estrutura. Então, eu não vou ser a pessoa do marketing que vai chegar pra você e falar, ai não, abre a câmera, fala qualquer besteira e aí você vai ter 1 bilhão de views, várias pessoas vão entrar em contato com você e seu negócio vai ser um sucesso por causa disso. Não, a gente pode ter essa consciência de não ficar presa em formatos, de tentar coisas novas e de testar coisas novas, mas você precisa de direcionamento. Porque senão, se você falar um dia sobre cada coisa, falar absolutamente sobre tudo, mas sobre nada também, aí ninguém vai entender qual é o seu posicionamento e isso também não vai trazer resultado. Ponto que eu quero trazer aqui é que a gente precisa de um caminho, a gente precisa de um direcionamento. Então, mesmo nesses momentos que a gente tá mais tranquilo, que a gente tá falando com leveza, que a gente não tá preso a uma estrutura, você precisa lembrar ainda quem é o seu público, quais são os seus objetivos e como que é a personalidade da sua marca pra chegar lá. Você precisa ter esse mínimo de direcionamento. E eu acredito que um dos maiores facilitadores desse processo de fazer as coisas com calma, de fazer as coisas assim com leveza, é justamente ter uma estratégia de posicionamento que tá pensando em você, que pensa no que você tá fazendo, que pensa, né, no seu negócio e que já estrutura isso antes de você abrir a câmera, estrutura isso antes de você fazer o post, estrutura isso antes do conteúdo, do roteiro, de qualquer coisa sair. Porque aí você sabe exatamente, você tem essa liberdade, mas é uma liberdade com caminho. E aí você não tem aquela sensação do tipo, nossa, eu não sei direito o que eu tô fazendo, ou nossa, isso aqui não reflete, ou nossa, isso aqui tá meio perdido. Não, porque você vai ter essas estruturas que vão te trazer, que vão te aterrar, sabe? Isso é muito importante. E aí, claro, eu sempre defendo, eu vou sempre defender, e eu sou repetitiva nisso, e vou continuar sendo repetitiva nisso, que você precisa de uma estratégia pra estar no digital. Se você não tem uma estratégia de posicionamento pensada em você, pensando em marca pessoal, ou pensada na sua empresa, pensando nessa estrutura mais institucional, não adianta. Você não consegue resultado, você não consegue constância, e você não consegue leveza, porque você tá sempre perdida, seguindo assim, sabe? Tentando resolver, mas geralmente sem sucesso. Então, o que eu quero te dizer com esse vídeo? Vamos tentar se divertir nesse processo? Vamos tentar acreditar que a gente consegue fazer o que a gente consegue fazer? Vamos tentar acreditar nesse conhecimento que a gente passou anos tentando, sabe, agarrar, anos estudando, anos internalizando pra conseguir trazer pras pessoas? Vamos fazer isso com calma, vamos fazer isso com leveza, vamos fazer isso com estratégia, mas vamos fazer isso com comprometimento também. As pessoas entendem quando a gente tá confortável e quando a gente tá realmente querendo contribuir com os outros. Então vale a gente se divertir durante esse processo. Se você pensar na constância, você não vai ficar 5 anos produzindo um conteúdo que é chato pra você, principalmente. Então essa foi a reflexão, eu espero que ela colabore com você. Deixa aqui nos comentários se ela fez sentido. Deixa aqui nos comentários se ela também não fez sentido, que eu quero saber a sua opinião. E é isso, toda quinta tem vídeo novo aqui. Até a próxima semana.